Olá! Toda organização tem um líder, uma ou mais pessoas cujas ações e palavras influenciam o comportamento e o pensamento de outras. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Thiago Baise, facilitador de processos de desenvolvimento, e o empresário Hélio Cadori, ex-superintendente do Sebrae Paraná e atual presidente da Associação Serpiá. Sejam bem-vindos. Obrigado. Começo perguntando a vocês, o líder no terceiro setor é diferente do líder no setor público ou do setor privado? Eu acho que tem algumas características, mas assim, na essência não, porque o líder sempre trabalha com pessoas. E o sucesso do líder exatamente é quando ele consegue montar uma equipe que, na verdade, caminhe com ele na direção dos objetivos que ele definiu, com ele ou com a equipe. Então, independente do setor... Não, eu acho que não, porque em qualquer setor público ou privado, né, ou nas ONGs, é lógico, tem as suas características. O setor privado é mais solto, o setor público é mais cheio de regras, né? Mas todos lidam com pessoas. E as pessoas são, na verdade, iguais. E elas têm que ser motivadas e têm que ser estimuladas a perseguirem propósitos. Então, para mim, é igual. Você concorda, Thiago? Comportamento. Inteiramente, né? Estamos falando de organizações. Organizações são pessoas que se juntam para alguma coisa, né? Independente do âmbito, né? Se é privado, público ou do terceiro setor, são as organizações, são as pessoas, e o líder tem esse papel, né? De como o Hélio traz, né? Como que a gente se liga por um propósito que nos une, né? Pelos objetivos que nos unem. Então, acho que independente de onde a liderança ela faz parte e as características são muito parecidas. Você trabalha com desenvolvimento de organizações, de pessoas. O que é mais difícil para um líder? Desenvolver pessoas ou desenvolver organizações? Ou necessariamente quando você desenvolve um, você desenvolve o outro também? Acho que o ponto principal para quem assume o papel de liderança está na sua própria autoeducação. Quando nós estamos falando de se relacionar com pessoas, parte de como que eu estou me relacionando com as pessoas, né? Eu me perceber nesse lugar que não é mais só técnico. Às vezes o próprio terceiro setor também, a gente aprende a lidar, a fazer um site, a prestar um bom serviço, a dar um bom treinamento. Mas na hora de assumir um papel onde você precisa ajudar as pessoas a se ligarem por coisas, pelo trabalho, a se unir, a formar uma equipe, esse saber um pouquinho como que você está fazendo isso, eu acho que ele é um ponto, estar atento às suas atitudes, eu acho que ele é o ponto, não sei se é mais difícil, mas é o maior desafio quando a gente assume uma liderança, né? Como a gente consegue se organizar melhor, como a gente consegue se relacionar melhor para cumprir a tarefa que o grupo tem que cumprir. O papel do líder é essencial, né? Mas se tudo fica centralizado só na figura dele, também as coisas não vão muito bem para a organização. Como lidar com esse equilíbrio? Eu acho que o líder que fica tudo centralizado, ele não é um líder. E aí é uma diferença que eu vejo, né? Porque o líder, qual é o papel fundamental do líder? É inspirar pessoas. Então, e aí há muito engodo, né? Muitas vezes a pessoa joga os esforços de muitos, e eu falo não só do líder de ONG, mas eu também lidei com líderes de entidades empresariais, outras tantas, né? E muitas vezes o líder, ele dá um caminho e depois o caminho é o dele, não o caminho maior, né? Então, o papel principal, a meu ver, do líder é exatamente ter ideias claras, ou até, melhor ainda, construí-las com os seus liderados e fazer com que todos caminhem na mesma direção. Porque o diferencial, e nós vemos até em equipes de futebol, né? O diferencial entre você dar o máximo, o mínimo, é na tua motivação e na tua crença que você está fazendo melhor. E na tua consciência da participação, ou seja, o projeto também é meu, não é só do líder. Então o líder é aquele que, na verdade, faz com que as pessoas consigam motivar-se com ele e caminhem junto. E o papel dele é liderar pessoas e não fazer. Isso é o papel do chefe, não do líder, né? O líder, então, ele sinaliza caminhos e mobiliza as pessoas para que elas se contaminem com essas ideias e façam o melhor. Fala-se muito em desenvolvimento de novas lideranças, né? Toda pessoa ela tem condição de assumir um papel de liderança ou tem gente que realmente nasce líder e outras pessoas não conseguem assumir esse papel? Né? Boa pergunta.
Eu acredito que todo mundo tem o potencial dentro de si de desenvolver, se desenvolver num papel a partir das relações, né? Acho que todo mundo tem essa semente. Alguns nascem mais prontos, outros precisam se esforçar bastante para estar nesse lugar. Mas eu acredito que as pessoas, todo mundo tem, né? Ainda mais se você, no ambiente que você cresce, no ambiente que você vive, você é convidado a ter autonomia, a poder a opinar, né? Se a gente começa a construir ambientes assim, é muito mais fácil as pessoas se despontarem e se desenvolverem para se perceberem num papel de agente de transformação, né? Um agente de mudança. Acredito que as pessoas têm esse potencial. Mas eu queria aproveitar a fala do Hélio, assim, uma coisa que ele falou do inspirador, e para mim tem um ponto que eu acho que falando de liderança, ele é um ponto bem importante, que eu acho que o líder ele tem que ter um papel de provocar, um papel de criar espaço. Sim. Criar espaço para que as coisas aconteçam. Prover, né, o espaço. E aí, que espaços seriam esses, né? Acho que qualquer equipe, para se tornar realmente uma equipe de alta performance, acho que tem a ver com, acho que 3 coisas essenciais. Primeira, o líder criar espaço para as pessoas se relacionarem além do trabalho. Criar vínculos de amizade, promover espaços para isso, né? Eu trabalhei por um bom tempo no Centro de Ação Voluntária, e aí o que a gente fez para gerar essa ligação foi toda sexta-feira tinha um almoço que alguém promovia. Eu lembro lá que eu nem sabia fazer muito bem, fiz um bife acebolado, né? Mas assim, não era a questão do fazer a comida, mas fazer junto. E a gente começava a conversar sobre outros assuntos e eu percebi que aquilo foi uma semente para que as relações de confiança começassem a existir no dia a dia do trabalho. Então, proporcionar ambientes, o que eu posso ofertar ou pedir para que as pessoas possam ofertar para que a gente eleve as tarefas, mas por um âmbito da amizade. Outra coisa é aprendizado, né? Ambientes, como que eu vou proporcionar ambientes para feedback, para compartilhamento do que eu estou sentindo, compartilhamento do que eu fiz, momentos que as pessoas possam aprender juntos. Isso também eleva o nível das equipes, né? E o terceiro ponto é promover a autonomia, né? Que as pessoas possam, o Hélio falou, né? Possam escolher o que vão fazer também, a partir de um objetivo maior que o grupo reconhece, a necessidade que o grupo reconhece, e que as pessoas tenham autonomia de fazer, de errar e aprender com isso. Acho que são 3 pontos que fazem o grupo elevar o seu patamar de desenvolvimento. Ou seja, ele age como um mediador dessa aprendizagem, desse desenvolvimento, acaba assumindo um papel de facilitador para que as coisas aconteçam e ainda empodera, né? Perfeito. Boa leitura, bom resumo. Eu gostaria de fazer algumas opiniões. Com certeza, acho que o líder ele sinaliza caminhos, né? Ele sinaliza caminhos, mas tipo assim, faça do seu jeito. Até aquela famosa, permita-me errar, porque se eu não errar, não farei coisas novas, né? Agora, a minha experiência, né, afinal de contas, eu passei 33 anos no Sebrae, dos quais 28 eu fui chefe, né, o gerente, o diretor, sobre a questão, né, se todos têm capacidade de ser líderes, né? A prática diz que não é bem assim, tá? Há pessoas que têm muita dificuldade, porque às vezes a pessoa é um excelente executor, né? E tem até um livro chamado Todo Mundo é Incompetente, inclusive você, né? É que exatamente a pessoa é um excelente técnico, né, na área industrial, na área comercial, e é promovido a gerente. Aí é o fim dele, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue. Ela sabe fazer, mas não sabe... Porque o que faz o líder, o chefe, o líder? Ele faz fazer. O papel dele é fazer com que as pessoas executem bem, né? Então, ele distribui. E tem pessoas que não sabem distribuir, só sabem fazer. Eu vi muitas pessoas que, na verdade, ficaram chefes e, na verdade, não mudaram de papel. E o líder tem exatamente essa capacidade. Inspirar, motivar, articular, negociar, né?
Ser muito transparente é fundamental, né? Quando eu vinha para cá, eu pensava, né, hoje em dia, o que está acontecendo no país até, em todas as relações. A falta da verdade. E o líder não pode falsar com a verdade. Coerência, né? Porque no momento que descobrirem que ele está me tapeando, eu não aceito mais essa pessoa. Então, o papel do líder é transparência, é verdade. Porque nada supera a verdade e nada supera o diálogo também, né? Então, é um papel muito importante e que deve ser desenvolvido, com certeza, né? Mas é o que faz sucesso ou fracasso das empresas. A empresa sem líderes está praticamente com os dias contados. Porque ela se repete, ela desmotiva as pessoas e, na verdade, empresas sem alma, né? E quem dá alma à empresa são, né? Empresas sem alma e quem dá alma às empresas são as pessoas motivadas. Empresas sem alma. Por isso que nós falamos de estar desanimado, né? A pessoa está desanimada. Essas pessoas empresas sem alma, na verdade, têm os dias contados. Trabalhar com pessoas é super complexo, né? É e muito tem complexo. Aquelas pessoas que não necessariamente têm o desempenho que você gostaria. Como é que é a melhor forma do líder lidar com esse colaborador que no terceiro setor ele pode ser um funcionário, pode ser um terceirizado, pode ser alguém que colabora voluntariamente? Como é que lida com essas... Então, aproveitando o que o Hélio falou, né, eu concordo com ele na questão do técnico, né, que o técnico está lá e às vezes ele não consegue dar o melhor no papel de liderança, e que eu acho que esse é um grande ponto, né? As pessoas são colocadas em papéis, independente se está no papel de liderança, que às vezes ela não está preparada. Mas aí, né? que permite, às vezes tem a liderança situacional, que o técnico é que exerce naquele momento a liderança. Isso. Né? Então vejam... Mas assim, que eu acho que as pessoas têm a oportunidade, elas têm dentro dela a oportunidade de se desenvolver. Mas muitas vezes nas organizações não se dá esse tempo, não se dá... se coloca o bom técnico no papel de gestor, mas não se prepara ele para estar lá, né? Vai lá, campeão, né? Eu estou fazendo trabalho numa empresa, agora, e assim, todo mundo que estava de líder na empresa, na hora da conversa, o ponto foi assim, a gente nunca foi ensinado a ser líder. E agora, eu estou aqui nesse papel, eu não sei o que fazer. É um dos grandes pedidos que chegam para mim. Mas dentro daquela pessoa tem um potencial incrível para ela se tornar um líder. Ela precisa... talvez reconhecer algumas qualidades que ela tem, saber deixar coisas, desapegar da tarefa que ela tem, né? Então, eu acho que o papel aí vem das organizações, né? De como que eu desenvolvo as pessoas. E o desenvolvimento está ligado ao apoio. Colocar uma pessoa em qualquer função, está chegando, ou agora que vai assumir um papel de liderança, soltar ela e falar, esse aqui é o seu desafio, acho que esse é um grande erro vivido hoje nas organizações, de não perceber que eu preciso apoiar as pessoas, pode ser tecnicamente, preciso apoiar tecnicamente, vou mudar um sistema, eu preciso ajudar as pessoas a assumir esse novo papel. Então, acho que tem um apoio do dia a dia que a gente relega, acreditando que as pessoas sozinhas vão dar conta, mas não vão dar conta, precisamos apoiar as pessoas. Nesse sentido, né, eu concordo com você, porque... você não pode cobrar de alguém porque ele não sabe. Tanto é que há um certo jogo, né, digamos, se a pessoa não sabe fazer, não a repreenda, porque você a destrói. Capacite-a primeiro. E aí sim, cobre. Agora, se a pessoa, então, se ela não faz porque não sabe, capacite. Agora, se ela não faz porque não quer, aí o jogo é outro, né? É uma questão de atitude. E o líder tem que estar muito atento às atitudes, né? Porque o diferencial de uma pessoa de outra, às vezes, não é o conhecimento, é a atitude. Vemos até em campo de futebol, para pegar na prática, né? Por que de repente muda o técnico, o mesmo jogador muda da água para o vinho? Ele está com outro jogo, né? E também nessa questão do desenvolver, é preciso que saiba se dosar, eu agora falo um pouco em delegação, né? Porque você vai delegando na medida que a pessoa sabe lidar com aquilo. Então, no processo de você ser, primeiramente, muito diretivo para depois ser extremamente delegador, existem uns 3 ou 4 passos. Então, você não pode, de cara, ô Hélio, vai lá. Como? Não, primeiro tem que dar o passo a passo para ele. Depois eu percebo que ele vai. Ao final, eu falo assim, Hélio, é contigo. A bola é contigo. E o Hélio já sabe o que fazer, porque ele aprendeu com o Rafael, num processo de capacitação, o que fazer.
Então, essa parte de capacitação é muito importante, senão você pode destruir uma pessoa, joga na fogueira e ela não sabe nadar, e deixa ela nadar primeiro, né? E assim vai. Então, da delegação até a direção, né, que você falou, tem a questão da educação, do apoio. Sim, como é fundamental. Como é que o líder lida com esse equilíbrio entre estar muito perto, estar longe? Qual que é a melhor posição para o líder ficar em relação aos seus colaboradores? Nem muito distante, nem muito perto? O que vocês diriam? Olha, eu acho que primeiro você tem que deixar claro o que você quer dele, né? Então, o papel do líder, ele sinalizar caminhos. Então, deixa claro o que você quer, espero. E, lógico, isso é muito... Não é matemático, né? Depende da reação de cada pessoa. Então, porque se você largar demais, ele pode quebrar cara. Se você segurar demais, ele não vai. Eu conheci pessoas que abraçavam, sufocavam o funcionário, não deixavam fazer nada. Não, você não vai fazer. Faziam tudo. E outros largaram, laissez-faire, laissez-passer, né? E também não dá certo. Então, é uma sabedoria de você ir dosando e por isso é importante que você tenha uma supervisão sem sufocá-lo. Você acompanhe, você dá tarefas, você sabe onde quer, mas deixe ele avançar. É prefiro você deixar que ele avance um pouco do que, não vou deixar, se ele pode tropeçar. Até mesmo porque eu brinco muito, né? Digo que só erra quem tenta, né? E só tropeça quem anda. Mas mesmo quando você tropeça, você ao levantar-se está um passo à frente. Então, é preciso que o exercício do aprendizado seja também permitido pelo líder, sabe? Senão a pessoa não evolui. Porque o grande papel do líder, eu sempre digo, né? Nós, dirigentes, devemos saber nos passageiros, né? Não é que nem aquela história do ônibus, né? Que o motorista e os outros são todos passageiros, né? Então, o líder deve saber ser passageiro e ele tem que, na verdade, enquanto está no cargo de liderança, ter uma equipe capaz de permitir com que a empresa tenha perenidade e a estabilidade. Para preparar os seus sucessores. Sim, os sucessores e a equipe também. Ou seja, o líder, ele precisa poder, às vezes, até se ausentar, sabendo que tudo irá bem. Diferentemente do chefe, né, que às vezes é no chicote, quando se ausenta, o gato sai, os ratos fazem a festa, né? E não é esse o caminho de uma empresa sadia, né? A empresa sadia é aquela que tem um líder que tem clareza de que o sucesso da empresa acontece através dos seus colaboradores, mas que o papel dele é exatamente esse de sinalizar caminhos, apontar direção, ou seja, dar a trilha e deixar a turma fazer o trilho, né? Como se diz, né? Tiago, na tua experiência como consultor, né, facilitador de processos, no desenvolvimento das pessoas e das organizações, como é que você tem visto, o que você tem visto de mais dificuldade assim, para os líderes, para os gestores, não só delegarem, saber o seu papel ali enquanto líderes, mas também preparar sucessores? Boa pergunta, porque eu acho que é o que eu mais recebo, propriamente até no terceiro setor, conversando com os gestores. Eu também hoje venho numa gestão de uma entidade também, e escutando também na área empresarial, acho que a maior dor, né, o maior ponto de dor é a sobrecarga, né? Eu percebo pessoas que estão no papel de liderança se sentem sobrecarregadas pelo seu papel, muito por um ponto que eu acho que ele é crucial, pela falta de confiança, que não é uma coisa consciente, talvez ela é inconsciente, mas uma falta de confiança no saber do grupo, no saber do coletivo. Então, acabam assumindo coisas a mais do que precisavam ou que podem até, né? Vejo muitos gestores, e o terceiro setor é um setor que nos apaixona, né? As causas estão aí, são necessidades reais. E aí você pega aquele problema para você, coloca nas suas costas e você quer resolver aquele problema, né? E aí isso acaba sufocando esse papel do líder. Então a pessoa se sente muito sozinha, é uma escolha, ela se sente muito sozinha na responsabilidade de alcançar os resultados. E esse é o grande ponto que o Hélio acabou de falar, de se colocar de passageiro, de não necessariamente dizer aonde o ônibus tem que ir, mas como que saber que existe interno para que o grupo possa dizer aonde precisa ir, né?
E aí tem que ter confiança nos outros, que eles vão ver coisas que talvez você não veja, né? Então, se for pensar em ponto de dor, acho que é esse, né? A gente tem um apego muito grande pelas nossas ideias, pelos nossos sonhos, e que acabam, às vezes, nos sobrecarregando e nos sufocando, né? Isso é um pouco difícil, né? Porque é que a gente está acostumado, exatamente por causa dessas muitas ONGs, falando agora um pouco de ONGs, elas têm limites financeiros e limites de recursos humanos também, né? Pela sua dificuldade de... Então, o líder acaba querendo dar muitas respostas. E ele precisa aprender a fazer muitas perguntas. Ou seja, devolver para a equipe, porque senão a equipe não cresce. E essa história, e eu falo porque não é... cada um tem a sua. Você falou da motivação, do que é o terceiro setor. Eu podia estar pescando, né? Estou envolvido há 13 anos com uma entidade, mas é apaixonante mesmo. Só que... você tem que saber ser passageiro. E tem um complicador aí, que nem sempre há pessoas que querem assumir. Então você tem que fazer um esforço gigante para não usar a desculpa de que ninguém quer assumir para ficar. E aí daqui a pouco você percebe, mas eu já devia ter ido embora. E eu não deixei a turma preparada. Daqui a pouco estão fazendo a estátua. Exatamente, e não é por aí. E aí também não quero colocar... né, como se diz assim, água no chope. Às vezes algumas pessoas têm que fazer a avaliação se de repente elas não estão querendo mesmo ficar eternizadas lá. E não é saudável para as instituições. Não é saudável para instituições onde há um líder que as pessoas temem, respeitam, mas tem muito mais temor do que admiração às vezes. E com isso elas confiam demais nele, só que um dia ele vai embora. E aí as organizações ficam a ver navios. Então, isso é um chamado de consciência para os líderes, que eles precisam fazer um esforço consciente de preparar o futuro da organização sem eles, né? E não é fácil. Hélio, Thiago, muito obrigado pelo bate-papo. Nosso tempo já está encerrado, mas valeu aí pelas considerações. E agora é com você. Assista o nosso curso, faça as aulas e saiba um pouco mais sobre liderança no terceiro setor.